noite. Oi, Olá, olá, oi, boa noite. boa noite. Eu tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Tô. Eu tô sem fone, será que eu preciso colocar? Olha, vamos pedir para alguém que esteja nos ouvindo, de repente, nos dar um ok sobre o som. Como é que tá o som? Se alguém que puder fazer a boa ação de nos dizer como é que tá o som, porque eu tô te ouvindo super bem. Pra mim tá tudo Tá. certo. Como é que vocês estão ouvindo aí, gente? Tá tudo bem? Ou vocês acham que precisa colocar fone? É porque eu tô com o cabo do carregador aqui, mas senão eu troco. Eu fico com medo de acabar a bateria do celular. Vamos ver se alguém nos dá um help. Gente, como é que tá o som? Vocês estão nos ouvindo bem? A minha, a Marcela. Se alguém puder Tudo bem. Ó, Então, Marcele, está qualquer bom coisa ouvindo vocês bem. avisam daí eu coloco o fone. Perfeito. E tá bem silencioso de qualquer forma. Que bom, né? É. Então, gente, vamos começando, então, aos pouquinhos, né? Vamos começar conversando um pouquinho sobre a Marcela, nossa convidada primeiro, né? Marcela, de repente, tu te apresenta, conta um pouquinho de ti, da tua trajetória na psicologia, do teu encontro com mindfulness, algo bem simples para a gente ir começando, né? Tá. Enquanto o pessoal vai entrando. Bom, então eu sou psicóloga. Eu fiz mestrado em psicologia clínica e o tema da minha dissertação envolveu mindfulness dentro da conjugalidade. Então, eu avaliei a relação de mindfulness com estratégias de resolução de conflito e intimidade. Então, isso só reforçou ainda mais a minha ligação com mindfulness, né? Mas, de qualquer forma, a minha relação com mindfulness já vem desde ali da faculdade, né? Onde nos meus estágios eu já estava inserida em grupos, enfim. Então, ao longo do tempo, eu só fui afirmando ainda mais o meu interesse por essa área, enfim. E hoje em dia eu faço especialização em terapias contextuais, onde mindfulness é uma das bases de todas essas terapias envolvidas, né, dentro dessa terceira geração das terapias cognitivas. Então, eu sou suspeita para falar, né? Mas mindfulness está na minha vida há muito tempo já e é uma coisa que cada vez que eu me aproximo faz mais sentido para mim. Então, atualmente eu até estou trabalhando com grupos de mindfulness, o que eu tive que parar agora em função da quarentena, né? Eles estavam ocorrendo presencialmente. Ainda estou até cogitando a possibilidade de fazer esses grupos, essas oficinas de forma online, mas ainda é uma ideia, né? A minha relação com... Também depende de quanto tempo essa nossa situação vai durar, né? Pois Que a é. gente não sabe, né? Então fica nessa. Às vezes tem alguns projetos que a gente vai adiando um pouquinho, mas Sim, daqui um pouco é algo que vai se fazer necessário também, né? sim. Eu, inclusive, estou fazendo agora uma formação de mindfulness funcional, que é bem aplicado, assim, dentro das terapias contextuais. E ele é à distância, né? Então, eu estou tendo que fazer algumas práticas à distância mesmo, e funciona de qualquer forma, né? Mas a gente não tem essa questão do contato. Que a gente gosta, né? Muito bem. Então, eu acho que o mais, assim, para as pessoas começarem a se conectar um pouco mais, é entender o que é, afinal, mindfulness, né? Para quem não conhece, nunca ouviu falar no termo, ou já ouviu e, enfim, nunca foi atrás para entender. Tá. Mindfulness, eu gosto de dizer que é a nossa conexão com as coisas que acontecem dentro de nós, tanto os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, quanto a nossa conexão com o que acontece fora de nós, ao que está acontecendo no nosso contexto. Então, mindfulness está muito relacionado com o momento presente, com o aqui e agora, e com o nosso contato, a nossa disposição e a nossa iniciativa de justamente alimentar isso na nossa vida. Né? Então, muitas pessoas até confundem assim, mindfulness com meditação. Mas não é isso. A meditação é uma forma da gente praticar mindfulness.
Mas eu gosto muito de falar sobre mindfulness também como uma filosofia de vida, como uma postura para a gente poder enxergar as coisas. O que eu acho que se conecta muito, então, com o yoga. Né? Com certeza. Eu acho que a gente conversou em alguns momentos sobre isso, né? Mas eu acho que até, eu sempre gosto nesse período de trazer o gancho para o momento, né? Como a gente está num momento assim que as pessoas estão falando muito, né? A gente tem que viver um dia de cada vez. E o que que é isso em essência? O que que é isso na sua filosofia, né? A gente deixar o futuro para depois. A gente deixar o passado, aquele nosso apego ao que era e como as coisas vinham funcionando e como eu trabalhava e como estava indo bem, ou sei lá, ou como eu gostava de encontrar os meus amigos e viver o agora. E como é que é viver esse agora, né? Difícil. E é muito difícil, ainda mais no contexto que a gente vive hoje, né? Que é cheio de estímulos. Então, na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente está muito, assim, tendencionado a estar no piloto automático, né? Então, a gente tem que estar sempre produzindo, a gente tem que estar sempre consumindo conteúdo. Até é legal a gente fazer uma relação com essa quarentena, né? Tem essa onda, né, de cursos para se fazer, exercícios em casa, o quanto as pessoas, elas sentem que elas não podem estar sem produzir, muitas vezes, né? E esse contato com o aqui e agora, às vezes, ele se torna assustador, né? Então, por isso que a gente diz que mindfulness é o contrário de piloto automático. É justamente a gente desautomatizar, pausar e ver o que está acontecendo. Só que se ver o que está acontecendo, muitas vezes é entrar em contato com coisas que são difíceis para nós. E daí entra toda essa questão, né, dessa cultura da felicidade que a gente vive, onde a gente não lida muito bem com a tristeza, com sentimentos negativos. Nas redes sociais está todo mundo sempre bem, sempre feliz, né? Então, o mindfulness, ele incentiva a gente a ter essa postura de poder lidar com o desconforto, de lidar com as coisas que são difíceis, desafiadoras na nossa vida, e para justamente encarar a verdade das coisas, e não como a gente gostaria que as coisas fossem. Né? Um pouco como você estava falando isso, assim, né? A gente fica muito apegado a ideias do futuro, preocupações, ou às vezes a gente fica muito apegado em questões do passado, né? Onde envolve culpa, às vezes, por as coisas não terem saído como a gente esperava. E nada disso é o momento presente, nada disso é aqui e agora. Então, por mais que às vezes a nossa mente está muito no futuro, muito no passado, a vida, ela acontece no aqui e agora. Então, por isso eu considero o mindfulness transformador também, para a gente viver uma vida mais plena, mais conectada, né? Porque se a gente está sempre no piloto automático, é como se a nossa vida passasse de uma maneira em que a gente fica muito robotizado e seguindo só, às vezes, os nossos hábitos, né? Seguindo coisas que a gente já aprendeu ou que nos ensinaram, mas a gente não para refletir sobre isso, né? Será que isso ainda faz sentido para mim? Será que, de repente, eu estou sendo levado pela onda, né? Dessa onda da quarentena, por exemplo. Será que eu estou tendo que produzir porque estão me incentivando a isso ou porque eu quero? Então, todos esses questionamentos, eles são muito importantes para a nossa saúde mental também, né? Para a gente se conectar com a gente e não com os outros, com o que os outros querem ou esperam, ou a sociedade, a cultura, né? Sabe que eu gosto de trazer assim para coisas bem do nosso dia a dia, né? E agora tu falando, eu me lembrei que eu tava conversando com a minha cunhada e aí ela me disse assim: "Ai, eu tô tentando fazer as coisas estando presente", né? Aí eu: "Ai, como assim?" Porque eu não entendi o que ela tava querendo dizer, né? Daí ela: "Eu fui lavar a louça". E eu sempre lavava a louça no piloto automático. E aí eu vi que eu gastava muita água lavando a louça. E muitas pessoas estão sem água, né? Ela nem mora no Brasil, mas aqui muitas pessoas estão sem água, né? Então ela começou a lavar a louça, lavando a louça.
E não, tipo assim, ouvindo podcast, não ouvindo música, não tendo vários estímulos que desfocam de lavar a louça. A louça é só uma ideia, né? Que só uma maneira da gente pensar nisso de forma mais material. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Sim, Tipo, a gente tá com isso. mil coisas. A louça se perde ali no caminho, Sim. né? Quantas coisas que a gente está fazendo, assim, né, nesse automático, e quando a gente para olhar, a gente acaba, às vezes, olhando de uma maneira diferente, né? Então, às vezes, a gente está só seguindo justamente esses padrões e esses hábitos, né? Que às vezes eles já se tornam prejudiciais para nós e às vezes estão nos levando para um caminho que também não é saudável para nós. Uhum. Então, essa postura de olhar, ela é importante nesse sentido também. E pensando em sentimentos, emoções, assim, pensando um pouco mais profundo, né? Como que seria a aplicação do mindfulness à nossa conexão com as nossas emoções? Porque eu acho que no dia a dia a gente tem uma tendência, não digo agora no período de quarentena, que é um período diferente, né? Mas a gente tem uma tendência de entrar nesse piloto automático e ficar nessa situação de controle e tal, e horas, né, sempre lutando contra o tempo e não se conectar com as nossas emoções. Sim. Né? Então fica tudo no mental, tudo no racional e não se conecta. Sim. Então, como no dia a dia a gente pode fazer exercícios assim para tipo coisas básicas, né, para tipo assim trazer para o momento, perceber o que a gente está sentindo. A primeira questão, que é uma das bases do mindfulness, é a gente trabalhar a aceitação. É a gente poder ver que ao entrar em contato com a gente, muitas coisas difíceis vão aparecer, né? Então, existe uma ideia também, até talvez tu tenha ouvido falar dentro do yoga, né? De que só pessoas zen fazem mindfulness ou yoga, né? De que pessoas bem resolvidas ou pessoas que conseguem esvaziar a mente e chegar num nirvana. Tem uma ideia, assim, né? E mindfulness é justamente o contrário disso. É a gente poder olhar para aspectos nossos que sim são difíceis, a ver quanto a nossa mente às vezes está aqui ruminando, o quanto às vezes a gente está pensando em problemas, o quanto às vezes a gente está entrando em paranoias, e todas as mentes fazem isso, né? Então, mindfulness não tem a ver com a gente se livrar dessas coisas, não tem a ver com a gente se livrar dos problemas ou se livrar dos pensamentos negativos. Mindfulness tem a ver com a gente olhar para isso, aceitar isso e aprender a lidar com isso, né? Então, eu acho que esse é um dos principais caminhos quando a gente fala de lidar com essas coisas internas, né? A gente entender que tudo vai ser difícil, mas que tudo bem. A gente vai olhar para isso de uma maneira gentil, acolhedora e entender que nós somos muito mais do que nossos pensamentos, nossas emoções, que nós somos um corpo, um eu continente que abriga tudo isso, que às vezes isso vem, às vezes isso vai, mas que o nosso eu continua aqui, estável, esse nosso eu observador, esse nosso eu que consegue contar, né? Ó, agora eu tô tendo pensamento sobre o futuro, a minha mente fugiu quando eu tentei praticar mindfulness. Isso também é mindfulness. A gente perceber quando a nossa mente foge, a gente perceber quando a nossa mente está falando assim, ai, que chato. Esses dias, até vou contar uma situação, né? Eu atendi uma pessoa e a gente fez uma prática de mindfulness em forma de meditação. E daí, quando terminou, eu perguntei para ela como tinha sido, né? E ela disse assim, ai, eu fico pensando, ai, que bobagem, que coisa mais chata isso, né? E isso é mindfulness. A mente dela estava falando para ela que isso é uma bobagem, que ela não vai conseguir, que ela não serve para isso, né? Então, isso já é um exercício de autoconhecimento. A gente vê o que a nossa mente está produzindo no momento presente, né? Não é a tentativa de modificar as coisas, mas sim observar, notar e ver o que acontece ali.
sei se me fiz clara, assim. Para mim, incrível. Gente, eu só queria lembrar, vocês podem fazer perguntas, pedir sugestões, enfim, qualquer coisa, vocês fiquem bem à vontade para ir falando, senão a gente vai conversando assim, né? Então fiquem bem à vontade para participar. Mas eu fiquei pensando um pouco, porque pensando assim na situação que a gente está vivendo hoje, os conflitos internos que estamos passando. Eu li um texto, até acho que eu já não me lembro com quem que eu já falei desse texto. Eu li um texto da Perestroika. Não sei se tu conhece, Marcela, que faz cursos lá de Porto Alegre e tal. Posso até mandar depois, se alguém quiser, o texto. Mas eles fizeram um texto que eu achei muito bacana e muito lúcido sobre o período da quarentena, que era sobre essa romantização da quarentena e de tipo, falar assim, mandando vídeos agora de obrigado, Covid, né? Sendo que tem pessoas enterrando seus parentes e sem poder se despedir, né? Pelo mundo, não só aqui, pelo mundo inteiro. Então eu achei muito legal porque o texto deles fala de encarar a realidade. E o mindfulness, assim como as práticas de yoga e de meditação, se tratam disso, né? Encarar a realidade. E a realidade é dolorida e é difícil encará-la. Mas sem encarar a realidade, a gente não consegue superar nada. A gente pode fingir que as coisas não estão acontecendo, entrar num modo de positividade absurda, mas isso não resolve. Então a gente fica nesse modus aí de negação, que muita gente, infelizmente, está passando por isso. E é muito preocupante. Mas a gente precisa encarar a realidade, né? E é difícil, porque gera muitos sentimentos, incertezas, angústias, né? E o quanto, né, o fato da gente negar a realidade e lutar contra a realidade traz um sofrimento dobrado, né? Porque às vezes a gente não se dá conta disso. Então a gente fala muito dentro de mindfulness e dentro das terapias contextuais que um dos grandes problemas é essa nossa tentativa de controlar tudo, né? De fugir das coisas ruins, de não querer ver, né? E o quanto, quando a gente fala de encarar, é a gente poder aceitar essas coisas. E quando a gente aceita essas coisas, elas acabam tendo um peso menor. A gente vê que muitas vezes o monstro maior está na nossa cabeça, né? E no nosso receio de não conseguir lidar com as coisas. Mas eu sempre digo também que saúde mental não tem a ver com a gente não ter problemas e não ter esses monstros, não ter essas preocupações. É a gente ter, sim, essas coisas e saber lidar com isso, né? Porque vão surgir desafios na nossa vida, né? A gente está vivendo agora essa situação do coronavírus, mas poderia ser qualquer outro tipo de situação, né? E isso vem só para nos mostrar ainda mais de que a gente não tem o controle das coisas, né? Olha como a vida ela nos vira de ponta cabeça. E aqui que mora essa nossa necessidade de ter que olhar, ok, estamos passando por uma situação difícil, onde acabei perdendo muitas coisas, e vou ter que olhar para isso para me readaptar. E ter essa flexibilidade, né? De se readaptar. É difícil, é muito difícil. Eu vi ali que acho que a Caroline falou da ansiedade, deixa eu ver aqui. A Caroline falou, mindfulness me ajuda a lidar com a ansiedade, né? Eu acho que isso é uma coisa que, bom, no momento tá generalizado. E é uma ansiedade esperada, né? Sim. É normal que a gente sinta ansiedade agora. Mas, de repente, assim, pensar... Eu posso falar um pouquinho do yoga, mas eu acho que é muito semelhante ao mindfulness nesse sentido, né? De como lidar com essa ansiedade, seja agora, seja em qualquer momento, né? Sabe que quando a gente fala, né, de aceitação, uma das coisas, assim, muito bonitas pra gente fazer é a gente olhar para essa ansiedade com carinho, com gentileza, né? E de entender que essa ansiedade é completamente normal nesse momento. Que a nossa mente tende a produzir essa ansiedade quando aparece um desafio na nossa vida. Quando aparece uma situação de perigo, que a gente não sabe o que vai acontecer,
Então, a nossa mente acaba produzindo essa ansiedade na tentativa de nos proteger, né? Da gente tentar se preparar melhor para isso. Mas olhando para essa situação, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente não tem muito, né, como se preparar e como se preparar para isso. Assim. A gente vai fazendo, na medida do possível, o que está no alcance e no controle de cada um de nós. Né? Mas essa questão de aceitar a ansiedade e olhar para ela com carinho é um dos primeiros passos. Entender que, ok, bem-vinda a ansiedade, vamos olhar para isso, vamos aceitar isso e vamos poder refletir um pouco a partir disso. Né? Eu vejo a ansiedade e eu vejo que a ansiedade está muito relacionada com essa questão do futuro. Né? O quanto quando a gente fica pensando no futuro, em preocupações relacionadas a como vai ser, isso aumenta ainda mais a nossa ansiedade. E a prática de mindfulness faz um movimento contrário. A gente se conectar mais com o presente. Né? Então, aqui e agora, o que está acontecendo? Né? Não lá no futuro, e se isso acontecer, e se aquilo. A gente fica imaginando os piores cenários possíveis. A gente, às vezes, fica catastrofizando, criando coisas e sofrendo por antecedência por coisas que não estão acontecendo. Né? Então, só o fato da gente se conectar com o aqui e agora, já vai, a ansiedade já vai perdendo espaço também na nossa experiência. Eu sempre penso também que é bacana da gente pensar e falar sobre o peso que a gente coloca nos sentimentos, né? Eu vi ali que a Carol também falou que tá fazendo yoga, que legal, adorei, coisa boa saber. Depois, se a gente puder, a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Mas a gente coloca muito peso nos sentimentos, né? E geralmente esses sentimentos que são vistos como negativos, eles levam um peso gigantesco. Então a gente acaba encarando a ansiedade, por exemplo, como algo ruim. E ela não precisa ser ruim. Se a gente sabe lidar com a nossa ansiedade, ela pode ser muito produtiva. Porque sem ansiedade a gente não produz, a gente não vai para frente, a gente não tem um caminho traçado. A ansiedade ela é necessária. Só que se cria uma visão tão ruim dela, coitadinha, e um peso, né? E aí a gente fica tipo, estou ansioso, tá? E o que tu vai fazer com isso? Né? Acho que vem muito mais desse saber lidar. E aí eu sempre digo também assim que a gente tem que se experimentar, né? Porque para cada um tem melhores maneiras de lidar com os sentimentos, não importa que sentimento for. Então, a ansiedade às vezes para uma pessoa, tipo, sentar e respirar faz bem, ajuda. Eu acho que teu vídeo trancou, não sei se é só para mim. Mas tudo bem, eu vou falando. Às vezes para alguém sentar, respirar, ó, agora voltou. Eu sempre digo assim em relação a... Agora tá tudo certo, acho que tinha trancado, né? Eu sempre digo em relação aos sentimentos, né? Que a gente tem que se experimentar, porque cada um consegue dar conta, superar, experienciar o sentimento de uma forma diferente. Então, para uns é sentar e respirar fundo. Outras pessoas, se sentar, só vai ficar mais ansioso ainda. Então, é melhor sair e dar uma caminhada. Então, para mim, dar um abraço na minha cadela me ajuda. Então, a gente tem que se experimentar para ver na prática o que nos traz para o presente, o que faz com que a gente fique mais ancorado, porque a mente vai dispersa, vai para lá, vai para cá, vai para as coisas para fazer, as ansiedades, as incertezas, a gente tem que ver o que nos traz de volta, né? E é muito pessoal de cada um. Sim. São caminhadas, né, muito individuais. Tanto mindfulness quanto yoga, o quanto trancadinha. O teu ou o meu? Peraí. Acho que deu uma trancadinha de novo. Carregando. Opa, acho que ela precisou sair. Vai entrar de novo. Gente, também de novo, retomo que está aberto para perguntas, tá? Quem tiver qualquer pergunta relacionada ao que a gente está conversando, ou não também, né? Podem se sentir bem à vontade para ir
perguntando pra gente, até dicas que precisar, sentir que tem a ver com mindfulness, a vivência do momento, com yoga, sempre, né? Podem ficar bem à vontade. Oi, deu certo? E aí? Voltei. Deu uma instabilidade aqui na minha Mas internet. olha, é uma sobrecarga, né? De pessoas usando a internet. Ah, sim, pois é. Dá para me ouvir bem agora? Eu tô te ouvindo bem. Se alguém puder dar Tá, um ok aí, ótimo. Mas eu tô te ouvindo super bem, tudo certo. tá. A gente estava, só retomando, né? A gente estava falando o quanto o mindfulness e o yoga são caminhadas individuais, Uhum, né? Então, por isso que, assim, não existe um certo e um errado, né? Existe o caminho de cada um. E por isso que quando a gente olha, ai, mas a minha mente está pensando em bobagem. Ok, tudo bem, não existe certo, não existe errado. Existe o que a nossa mente produz, né? Dentro do yoga, eu me lembro a primeira vez que eu fiz, eu me senti muito errada fazendo yoga, porque eu não tenho muita elasticidade. uhum, Então eu lembro que eu fazia algumas posturas e eu pensava, meu Deus, mas isso é muito difícil, isso dói, isso, uhum, olha como. Daí a gente começa a se comparar, né? A nossa mente faz isso o tempo inteiro. Olha, as outras pessoas estão fazendo melhor do que eu, né? Até que se entende isso, que é muito a similaridade dessa questão do mindfulness e do yoga, de que não tem esse certo e errado, que é justamente o processo de cada um que uhum. faz a diferença, né? Exatamente. E, Uhum, pode e falar. dentro disso, assim, quando eu falo, né, que eu fiz e senti dor, isso também é interessante, né? Ver como a gente reage quando a gente está em contato com uma ação que não está tão confortável para nós, Uhum, né? Isso que eu acho que tem tudo a ver, assim, essa observação da gente mesmo. Quando a gente está num contexto fora da nossa zona de conforto, fora dos nossos hábitos, fora desse piloto automático, né? uhum. É aí que a magia acontece. Eu sempre falo, né, nas práticas de yoga, assim, que as salas de yoga, diferente de todos os esportes, da aula de dança, de pilates e tal, não tem espelho, né? Pra gente não olhar para o lado. Então, é tudo montado com a ideia da gente não ficar olhando para o lado. E cada um tem o seu tapetinho, porque só importa o seu processo. Mas mesmo Sim, assim, a gente tem a tendência de se comparar, porque o colega já está fazendo tal coisa, ou o colega fica paradinho na hora da meditação, né? Então, é muito importante e muito interessante no yoga se observar nesse sentido. Porque sempre que alguém chega para fazer a primeira aula, eu digo, ó, gente, não se preocupem com os colegas, se concentra no teu momento, né? Não te julga, não te culpa, tá tudo certo, não precisa ficar botando um chicotinho, né? Uma cobrança absurda, mas a gente tem essa dificuldade de aceitar, tipo, o momento como está, né? Já pensa no futuro, de repente se eu fizer mais eu vou conseguir evoluir, então a gente já vai criando expectativas, né? Tu não tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alguém se puder responder. Não sei se eu tô falando. Ninguém tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Marcela não tá me ouvindo. De repente, se alguém puder me dar um ok, está me ouvindo, eu te ouço. A Mônica disse que me ouve. Carol também. De repente, Marcela. Acho que o pessoal tá me ouvindo bem. Ó, ela vai sair e vai entrar de novo. Eu também não estava escutando ela. Acho que ela vai entrar de novo agora. Aham. E aí, acho que tá tendo uns probleminhas com a internet. Mas ela já deve estar agora se organizando. Olha, gente, eu vou dizer que a internet tem sido um grande desafio nos últimos dias para quem está trabalhando com a internet. Está sendo desafiador lidar com ela. Agora tá ouvindo? agora sim, Sim, eu tô te ouvindo. sim. Sim.
Eu vi que antes teve uma pergunta relacionada à aplicação do mindfulness em atendimentos clínicos. Eu não me lembro aqui de quem foi, teria que subir. Deixa eu ver aqui. Aqui. Sobre isso. Valéria. No atendimento clínico, como vocês incluem o mindfulness? A Valéria. Então, Marcela, aí está contigo. Tá. Vou responder essa pergunta só fazendo um link com o que tu tinha comentado antes e travou, né? Tu estava falando a respeito de que as pessoas se comparam, né? E todo mundo faz isso. Todas as mentes fazem isso, né? Porque muitas vezes se comparar com os outros é útil em alguns contextos, né? A gente acaba fazendo isso em todos os contextos e não faz sentido nenhum se comparar com alguém no yoga, né? Justamente porque a gente falou que é um processo individual, enfim. Mas dentro do mindfulness, a gente vai observar que, por exemplo, se eu estou praticando mindfulness e a minha mente está aqui, ó, muito preocupada, como é que será que a Larissa está fazendo? Será que a Larissa alcançou o nirvana? Será que a Larissa está sem pensamento nenhum? Se a minha mente está produzindo isso durante a prática, isso é mais um elemento de autoconhecimento. Então, a gente vai questionar o quão frequente é esse pensamento na tua vida, né? Então, a nossa mente, ela é muito repetitiva. A nossa mente, ela é muito previsível. Então, se aparece algum tipo de pensamento de comparação de uma prática de mindfulness, muito provavelmente, essa pessoa vive se comparando no dia a dia dela com outras pessoas. Né? A gente chama isso dos macacos mentais, que são essas tendências, esses padrões de pensamento que se repetem na nossa vida, né? Então, dentro do atendimento clínico em psicologia, é muito parecido, assim. Eu sempre digo que, como eu comentei antes, né? Mindfulness a gente não pratica só através de meditações formais, né? A gente pratica também mindfulness quando, por exemplo, eu faço uma pergunta assim para um paciente. O que tu tá sentindo nesse momento quando tu me conta isso sobre a tua história? Daí a pessoa pode relatar várias coisas. Eu tô sentindo vergonha, ou eu tô sentindo que talvez tu pode me julgar por isso, né? Eu tô tendo um pensamento aqui de que é muito idiota isso que eu tô falando. Isso é mindfulness. Eu vou observar o que tá acontecendo dentro dela, no aqui e no agora. Então, por isso que a gente traz que não é só através da meditação. É o simples fato de se perceber. E a gente pode praticar mindfulness, então, em diversos contextos na nossa vida. A gente pode praticar mindfulness lavando louça, como tu tinha comentado antes. O fato da gente se perceber e sair do automático, sair dos nossos hábitos, é fazer mindfulness. Então, a gente pode tanto, né? Eu digo que fazer terapia, de qualquer forma, não tem quem não faça mindfulness. Até os psicólogos que não sabem do que se trata mindfulness, eles de alguma forma fazem mindfulness. Porque a terapia, ela acontece no aqui e no agora também, né? Nessa relação terapêutica. E a pessoa, quando ela fala com o psicólogo, quando ela entra em contato com os seus sentimentos, de alguma forma ela também está exercitando, né, esse olhar. Então, a gente também pode fazer e praticar, inclusive treinar essa nossa capacidade de estar no aqui e no agora e olhando dentro de nós, através de posturas de meditação. Então, a gente pode sim fazer algumas práticas de atenção à respiração, de atenção ao que está acontecendo dentro da nossa mente. Então, tem diversas eu acho que maneiras travou de novo. Agora fazer. deu. Finalzinho travou, mas agora já deu. Tudo certo. Tu tá me ouvindo ainda? Não. Então, de repente, tu vai ter que sair e entrar de... Gente, mas eu tenho que aproveitar para contar para vocês do meu desafio. Na quinta passada eu fiz uma live que era... Porque em quintas eu dou aula de yoga online, né? Eu dou aula de yoga ao vivo aqui no Insta e no YouTube. E daí eu comecei a fazer a aula e tal, e me envolvi. E no YouTube caiu.
Ah, eu tô falando um pouquinho, Marcela, da minha dificuldade com live também, semana passada. E no YouTube caiu, e aí um monte de gente começou, tipo, ai, Lari, caiu, não sei o que, não sei o que. Eu tive que seguir a live, porque no Instagram tava. Então a gente tá num momento também tendo que lidar com essas coisas, né, que saem do nosso controle. E a internet tá super sobrecarregada, e é super frustrante, assim, na hora que, tipo, ah, não deu certo, né? E a gente tem que lidar com isso também. E também é uma forma da gente praticar esse lidar com as nossas emoções, né? As coisas, por mais que a gente tente fazer as coisas perfeitas, elas nunca são perfeitas. Aí veio umas pessoas, ah, Lari, ficou fora de foco a gravação. Eu, tipo, sinto muito, né? A gente faz o melhor que pode. E é isso. E agora tu tá me ouvindo? Perfeito. Tô te ouvindo. E a Muito gente de bem. falar de mindfulness dentro disso que está acontecendo agora. Por exemplo, como a gente estava falando, a gente queria que fosse de uma forma, nós não temos total controle sobre as peças. Isso é uma verdade sobre a vida de todos nós, né? Então, essa nossa capacidade de lidar com esses imprevistos e com essas coisas que fogem daquilo que a gente esperava, Deu. Capacidade de lidar com os imprevistos, com as coisas que fogem. Tu não tá ouvindo de novo? Putz, que vai lá. Gente, que situação. Eu tô gostando de ver que tem vários guerreiros aí que mesmo caindo inúmeras vezes a internet, vocês não vão embora. Eu acho isso muito bonito, muito legal. Porque a gente também tem que ter paciência, né? E de novo, eu lembro que vocês podem perguntar o que quiserem, tá? E aí? Deu? Eu não tô te ouvindo. Agora sim. sim, agora Aham. Pode falar. eu estava comentando, né, que a gente tem que lidar com esse improviso, né, que é quando cai, quando as coisas saem do nosso esperado. Em primeiro lugar, a gente tem que exercitar aqui nesse momento a aceitação, né, porque não tem um botão aqui que a gente aperta para as coisas funcionarem melhor ou ficarem perfeitas. A gente está tendo que lidar com esse instável. Então, em segundo lugar, depois da aceitação, é a gente poder encarar essas coisas que não estão saindo do jeito que a gente esperava e buscar fazer a melhor coisa que a gente consegue diante disso. Então, não adianta eu ficar aqui, vamos pensar, né? Se a minha mente ficar muito no futuro. Meu Deus, o que as pessoas vão falar da nossa live? Ninguém vai entender nada. A gente não vai conseguir salvar depois. Podia ter vários pensamentos sobre o futuro ou sobre o passado, né? Ninguém me entendeu, né? Por que a gente não pensou uma forma diferente? Nada à realidade. Então, poder olhar para isso e ver, tá, o melhor que eu posso fazer nesse momento é lidar com o possível. E saindo quando trancar, e voltando, e entrando. E não importa se não ficar o ideal, o perfeito. O que importa é o possível, é o que eu consigo fazer diante disso. Perfeito. E isso se aplica a tudo, né? Que a gente tende a buscar, a controlar, a criar uma expectativa gigantesca sobre as coisas, criar cenários, idealizar tudo. E aí a realidade é sempre uma frustração, né? E por que essa realidade não pode ser uma boa surpresa, né? Uma oportunidade de aprender, né? É tão difícil para a gente fazer esse movimento de encarar as coisas por outras perspectivas, né? E eu acho, no yoga a gente tem as posturas invertidas, né? Que a gente não necessariamente fica de cabeça para baixo, mas tira as pernas do chão, né? E as posturas invertidas, elas têm essa simbologia de que às vezes a gente precisa virar tudo de cabeça para baixo para conseguir encarar as coisas por outros olhares, com outras perspectivas. E faz muito sentido, né? Sim, eu sempre digo que saúde mental é flexibilidade psicológica. É a gente saber lidar com esse imprevisto da vida. É a gente saber lidar com essa falta de controle. Então,
por isso, essa nossa mente que fica muito no futuro e criando expectativas e querendo controlar as coisas, às vezes ela nos distancia de ver uma coisa que, no fundo, poderia ter sido boa se eu tivesse encarado a realidade e não a minha expectativa, né? Por exemplo, se a gente vai, acho que isso já deve ter acontecido com todo mundo aqui, quando a gente vai viajar para algum lugar, né? Muitas vezes a nossa mente fica criando roteiros de como a gente gostaria que fosse, enfim, e nunca vai ser como a gente idealiza, né? Por mais que a gente crie um roteiro mental, alguma coisa sai do esperado, né? Então, se, por exemplo, assim, chover, não adianta eu ficar remoendo assim, nossa, que merda, não podia estar chovendo. Por que que eu fui marcar a viagem nesse dia? Por que que eu não marquei em outro? Nada disso vai mudar a realidade, né? Então, é muito mais bonito a gente poder olhar para essa realidade sem escutar o jeito como a nossa mente queria que as coisas fossem e tirar algum tipo de poder desfrutar disso. Né? Então, olha que bom, chuva, vou olhar um filme. Né? Então, é olhar para a realidade e fazer alguma coisa com o aqui e agora. Ó, eu demorei para conseguir me conectar com a meditação, pois sou muito agitada, ansiosa demais. O yoga para pessoas como eu é mais difícil de conseguir se conectar. Então, aproveitar então para responder, Carol. Eu acho bem o contrário, tá? Eu acho que o yoga é uma excelente ferramenta para pessoas que são mais ansiosas, porque a gente trabalha muito o físico, além do mental, né? No yoga a gente usa o nosso corpo como uma ferramenta para liberar sentimentos, para liberar emoções, pensamentos através da energia física, podendo assim diminuir o ritmo dos nossos pensamentos através de ir cansando o nosso corpo também. Então, quando o nosso corpo está cansado, a nossa mente, consequentemente, também diminui o seu ritmo. Por isso, para pessoas agitadas, eu acho muito mais válido, muito mais interessante fazer uma prática física, fazer uma prática, não necessariamente de yoga, uma meditação pode ser uma dança também, né? Mas uma prática que envolva o corpo, porque geralmente quando a gente é muito agitado, muito ansioso, é muito mais difícil ficar parado assim, né? Então, mexer e movimentar o corpo é um potencial de liberação de pensamentos, de sentimentos. Geralmente eu indico práticas físicas até um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais de bastante movimento, de bastante liberação de energia, para que ao final da prática tu tenha a experiência de estar relaxada, com a mente já num outro ritmo, um ritmo mais cansado e conseguir sim viver aquele momento no aqui, no agora, numa meditação no final, depois da prática. Eu acho que para quem é mais ansioso isso faz muito sentido. Então, para quem tem esse funcionamento assim, é claro que as nossas primeiras tendências são aqueles pensamentos que nem a Marcela comentou. Isso não é para mim, ou eu não tenho condições porque eu não tenho flexibilidade, ou eu não consigo ficar sentado aqui, né? Só que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente não sabe fazer primeiro. Né? Se a gente entra na faculdade de psicologia, como foi o caso meu e da Marcela, a gente não sabia nada sobre psicologia. E a gente nem tinha que saber. E assim é na prática de yoga, e assim é no mindfulness, né? Em tudo a gente tem que se permitir, porque a gente não sabe, e tá tudo certo. Diminuir as cobranças também, né? Acho que é bem por aí. E dentro disso, né, é legal a gente falar também, assim, o quanto a gente se deixa dominar, muitas vezes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, né? Então aí a gente já diz, eu sou ansioso, né? Mas na verdade a gente sente ansiedade às vezes, né? O quanto a gente, ser humanos, a gente se rotula muito, né? Eu sou insegura. Não, em alguns momentos chama disfusão cognitiva, que é a gente poder descolar dessa nossa mente pensante, né? Então, por isso que, normalmente, quem sente muita ansiedade
diz que meditação não é para si, por exemplo, ou que não consegue fazer. Mas por quê? Porque a mente, quando a gente está mais ansiosa, ela fica ruminando muito, fica enchendo de pensamentos sobre o futuro, fica agitada, né? E tá tudo bem. Fazer meditação com a mente agitada também é fazer meditação. Então, muitas vezes, quando a gente está ansiosa e a gente tenta fazer uma prática de mindfulness e percebe que não consegue, a gente já tende a desistir. Mas não é que a gente não conseguiu, é que a gente percebeu que a nossa mente voou. Isso é fazer mindfulness também. E isso é muito importante para a gente reconhecer, agora minha mente está voando muito, eu estou muito desconectada, talvez eu não tome boas decisões agora, eu preciso parar, talvez eu precise pensar, como tu mencionou antes, né? Fazer um outro tipo de prática para que eu consiga diminuir esse acúmulo de pensamentos. Então, isso também é conhecimento. A gente olhar para a nossa ansiedade e tentar se descolar dela. Ver que a gente é muito mais do que as nossas emoções, nossos pensamentos. Que a gente só é aquele eu continente, que eu falei antes, que sente tudo isso. É que eu acho que ainda existe aquilo que a gente falou antes da romantização, né? De tudo. Então, assim, eu vou fazer mindfulness, eu tenho que estar pleno aqui, sentado, com a minha coluna alongada e a minha mente não pensa em nada. Ou eu vou fazer yoga, eu tenho que estar com um tapetinho. Essa semana eu recebi um monte de mensagens de gente querendo indicação de que tapetinho comprar. A pessoa nunca praticou yoga antes, sabe? Não tem importância, pode ser uma toalha. Tá tudo certo. Então a gente cria cenários de perfeição. E nesse cenário, a minha mente é incrível, ela é perfeita, ela não flutua nem para o passado, nem para o futuro, meu corpo é extremamente flexível, eu consigo fazer tudo perfeitamente. A gente tem que desapegar dessas expectativas, né? E simplesmente viver e tentar. Sim. E isso, né, quando a gente estava falando, por exemplo, que a gente não sabe fazer as coisas antes de começar a praticar e de tentar, né? Então, sempre quando a gente vai fazer uma coisa nova, a nossa mente vai, talvez, produzir pensamentos de insegurança, de medo, e se eu não conseguir, e se me acharem ruim? A nossa mente pode produzir várias coisas nesse sentido. E tá tudo certo. Isso é uma reação da nossa mente, normal, natural, diante de uma coisa nova. O problema tá em a gente se colar nisso, se fusionar nisso, né? Então é como se assim, toda vez que eu tenho pensamentos de que eu não vou conseguir, eu não faço então as coisas. E não é por aí. Né? Se a gente acredita em tudo que a nossa mente fala, a gente acaba tendo uma vida muito limitada. Então, esse é um exercício também, da gente poder agir, mesmo que a nossa mente aqui tá, às vezes, falando bobagens, né? Esses macacos mentais que eu falei, às vezes a nossa mente tá catastrofizando coisas, e tá tudo certo. Eu acho que vem muito também, assim, pegando o gancho do momento, né? Nós estamos, cada um reagindo da sua maneira, cada um com a sua maneira de lidar com a situação atual. Nós estamos todos com medo, né? Só que a gente está seguindo em frente. A gente está indo com medo mesmo. Então a gente está desenvolvendo a nossa coragem e a nossa capacidade de ultrapassar esses limites que são impostos por nós. Então o meu medo daqui um pouco me limita e eu nem venho fazer a live porque eu tô tão nervosa e tal. Então a gente está conseguindo nesse momento ultrapassar essa limitação do medo. E assim é com todas as coisas, como por exemplo a Carol falou ali da insegurança agora, né? Pô, eu posso me sentir insegura e isso me paralisar. Ou eu posso pegar minha insegurança e ir mesmo assim. Porque é aí que a gente consegue desenvolver a segurança, né? Indo, se desafiando. Como é que eu vou saber uma habilidade nova se eu não testar? Então, a gente sempre vai ter que passar por esse não saber e por esses medos e por essas inseguranças para que a gente, então, construa maiores elementos e tenha experiências também de começar a saber a fazer aquilo. Né? Então, por isso a importância da gente se arriscar também.
da gente encarar, aceitar, como a gente estava falando no início da live, esses sentimentos que eles não são tão bons de sentir, não são agradáveis, mas que tá tudo bem. Dentro do yoga também, como eu estava falando, as primeiras vezes que eu fiz, eu achei muito doloroso, porque eu não tenho muita elasticidade. Mas elasticidade também é algo que a gente só consegue praticando cada vez mais. Então, tudo na vida é uma questão da gente poder encarar. Né? E persistir, né, nas coisas. Que a gente tem essa tendência de, tá, eu vou me permitir experimentar. Daí eu experimento, repugna. Não gosto, não é pra mim, não dá certo e tal, não me encaixo nesse padrão, fujo. Não, eu tentei, não era pra mim. Então, até parece que tentou, né? E por que a gente foge, né? Porque tem muito a ver com isso, de não tolerar o desconforto, né? Então, eu tentei e, eu fui uma aluna pior do que as outras. Se eu for de novo na aula, eu vou ter que encarar de novo essa sensação. Então, aí que entra essa tolerância e esse contato e essa conexão de que tá tudo bem. Por mais que eu me sinta, às vezes, envergonhada, isso não precisa fazer com que eu deixe de fazer algo que é importante para mim. Né? Que, além de talvez eu sentir, às vezes, uma insegurança, eu posso sentir também muita alegria, né? Então, a gente tem que parar com essa ideia, assim, de que 8 ou 80. As coisas podem existir ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu posso sentir medo, eu posso sentir muita energia, muita alegria, muita satisfação de estar fazendo alguma coisa. Né? As coisas, elas andam muito juntas, assim. A gente pode até pensar, talvez, as maiores realizações que a gente já teve na vida, né? Os momentos em que a gente talvez se sentiu mais orgulhoso da gente mesmo, com certeza envolve enfrentar algum tipo de medo, né? Sempre, sempre. Experiência própria que a nossa mente nos limita. Eu não conseguia fazer a ponte, mas sempre fazia quando era criança. Isso me frustrou, mas eu continuei. Um dia eu simplesmente consegui subir. Perfeito. Essa postura é uma das posturas assim que o pessoal mais reclama, porque a maioria fazia quando era criança, né? E depois vai perdendo esse movimento porque a gente não segue praticando. Se estivesse praticando essa postura ou qualquer coisa, a gente ainda faria, porque assim é a vida, né? Quando a gente está praticando, as coisas acontecem. Se a gente deixa de exercitar, no caso da ponte, né, a gente usa ali força, a gente usa flexibilidade na coluna, a gente usa equilíbrio, a gente usa todo um movimento de fazer um U com a coluna, e essa força, essa flexibilidade, esse equilíbrio, eles são usados no nosso dia a dia também. E se a gente desenvolve através do físico, isso passa também para o mental, para as nossas emoções, para a gente saber acessar essa força em qualquer momento. Então, a gente exercitando isso consegue fazer essa aplicação. Então, é maravilhoso. Esses processos, eu digo assim no yoga, quando a gente consegue fazer uma postura nova, cara, que sensacional, sabe? As pequenas evoluções. E pode não parecer nada e é gigantesco. É incrível, porque subiu ali a cabeça do chão, né, na ponte. Isso é como é que eu vou dizer? Um avanço absurdo na anatomia física e no desenvolvimento da nossa mente, né? De tirar esses limites que a gente mesmo cria. Porque a gente, enquanto professor de yoga, a gente sabe direitinho quando o corpo tem uma limitação ainda ou quando é tudo insegurança, necessidade de estar no controle, que tem um monte. Né? Os meus alunos que eu nem vi quem é que está assistindo a live, mas tem aluno meu, sabe, que eu sempre digo, quando, isso aí é tudo necessidade de estar no controle da situação. Porque o nosso corpo, ele fala. Então, é muito bacana esse processo, assim, também. Deixa eu tomar uma aguinha. Eu acho até que o nosso tempo tá acabando, né? Eu gostei muito do que a Carol falou ali. Mas encerra sozinha a live. Infelizmente, no Insta Live encerra sozinha. O que eu ia Vou deixar também aberto, gente, se alguém quiser fazer mais alguma perguntinha, alguma coisa.
a live já vai terminar, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tanto para mim quanto para ela, pode mandar, que a gente vai respondendo agora no finalzinho sobre manter a criança viva. Ai, meu Deus. Agora que eu tô recebendo umas aqui, Dayana, oi. Que linda. Peraí, ó, a Marcela tá voltando. Ouvindo? Bom, Tá ouvindo? entendo. Ah, meu Deus. Agora sim, agora sim. Deixa eu organizar Tô, aqui. mas tá. Eu vi que eu conseguia. Peraí, tô tentando. Achei o máximo, muito obrigada. Ó, a gente tá recebendo uns feedbacks aqui, que legal. Ó, Caroline, eu vi que eu conseguia, mas minha mente acreditava que não. Exatamente. E muitas vezes isso acontece. A gente mesmo se sabota, né? A gente vai criando empecilhos mentais. E isso no yoga aparece muito, e aí a gente começa a ver que isso se aplica também no nosso dia a dia. No dia a dia a gente vai criando esses empecilhos com paranoias, com pensamentos obsessivos na nossa mente, que na verdade são criações nossas. E o potencial para ir se dando conta e lidando com isso tá com a gente. Só que tem que fazer esse exercício de estar presente para poder se observar, né? Ai, que legal. Só aqui. para complementar, eu achei Isso. O que a minha mente dizia que não. Só o fato dela ter formulado essa frase, isso também é uma postura mindfulness, de ver que a nossa mente, ela fala coisas, mas que a gente não precisa seguir isso, né? Então, esse exercício de poder olhar, a minha mente está falando que eu não consigo. É útil eu seguir, acreditar nesse pensamento nesse momento? Ou eu posso agir diferente mesmo me sentindo insegura? Né? É a gente não ficar tanto sob poder dessa insegurança, desses pensamentos. Exatamente. Ó, Graça, demais esse bate-papo, conhecer um pouco mais, pois ainda não tenho conhecimento sobre. Gente, que legal, que coisa boa. Se vocês tiverem depois pedidos, sugestões, tiverem ideias de outros bate-papos que vocês gostariam também que a gente fizesse juntas, vocês podem mandar, que a gente vai respondendo. E até ia dizer para ti, Marcela, de repente tu pode pensar, depois eu compartilho nos stories, tu também, alguma leitura ou algum vídeo, alguma coisa que dá para seguir nessa conversa de alguma forma, né, dar uma aprofundada para quem tiver vontade. De repente, depois tu me passa isso. Isso, exatamente. Para a gente poder ir além sempre, né? Poder ir incrementando. No mais, acho que é isso. Acho que já vão nos interromper. Adorei a live, são duas lindas. Façam mais vezes, por favor. Querida, muito bem, expressivas, parabéns. Coisa boa. É muito legal receber o retorno de vocês também. Oi? A Carol tá sempre acompanhando aí. Não, é muito legal receber esse retorno de vocês, né? A gente fica super feliz de poder trocar, receber as perguntas, responder também, dar umas dicas, é muito gostoso. Marcela, tu quer falar mais alguma coisa? Eu ia comentar só, ele falou, é um olhar de criança. Vou enxergar aqui, mas alguém falou algo do tipo. E dentro do mindfulness, isso também né? A gente tem um princípio dentro do mindfulness que se chama olhar de principiante, que a gente chama também de olhar de criança, que é essa nossa postura, assim, da gente tirar esses rótulos e pré-julgamentos que a gente já tem sobre as coisas, para se propor a olhar para as coisas com esse olhar mais limpo, esse olhar de criança, esse olhar como se fosse a primeira vez que a gente está olhando as coisas. Né? Exatamente, esse maravilhar-se, né? Exato. Isso, exato. A nossa live vai encerrar. Sim. Ela vai encerrar em 10 segundos, tá? Mas eu queria agradecer muito a ti, Marcela, todo mundo que participou. Mandem